Dicionário das Crenças dos Cristãos Primitivos. Você conhece esta obra? Neste vídeo eu farei o review em detalhes. Vamos lá? Já estamos à mesa, meus irmãos, para fazermos o review desta excelente obra. Dicionário das Crenças dos Cristãos Primitivos, um guia de referência sobre mais de 700 tópicos discutidos pelos pais da Igreja Primitiva. Uma obra, meus irmãos, escrita por David Bercott. Na verdade, ele é o editor desta obra. Olha só, uma obra publicada pela Literatura Monte Sião. Olha aqui o que ela diz na parte de trás. Reúne comentários de mestres como Orígenes, Clemente de Alexandria, Clemente de Roma, de Hipólito, sobre conceitos cristãos básicos, inclui versículos-chave relacionados com dado tópico, apresenta definições resumidas para termos pouco conhecidos, facilitando o conhecimento dos antigos escritos, fornece uma descrição de quem é quem entre os cristãos primitivos, a fim de contextualizar os escritores citados, trata de mais de 700 assuntos chaves teológicos, morais e históricos. Inclui notas remissivas para tópicos relacionados e funciona também como índice temático para os escritos dos pais antinicenos. Antinicenos é nada mais nada menos do que antes do Credo Niceno, que foi em 325. Deixa eu já abrir aqui esta obra, deixa eu ver a primeira quantidade de páginas. Olha, 697 páginas, meus irmãos. Olha o tamanho desta obra. Que maravilha. Aqui tem o conteúdo, né, que é prefácio à edição em português, como usar este dicionário, quem é quem nos escritos antinicenos, índice de tópicos e dicionários das crenças dos cristãos primitivos. Isso aqui é legal, né, meus irmãos? Deixa eu fazer a leitura aqui com os irmãos. Como ler, deixa eu aproximar, como usar, né, este dicionário. O dicionário das crenças dos cristãos primitivos permite ao leitor encontrar rapidamente o que os cristãos primitivos criam acerca de 700 tópicos diferentes nas áreas da teologia, da moral e da história, e funciona como um índice dos escritos dos pais antinicenos, como agrupados na coleção em 10 volumes intitulada The Ante-Nicene Fathers, ANF. Por que as crenças desses autores cristãos primitivos são tão importantes? Porque o testemunho do cristianismo primitivo sustenta que muitos deles, como Clemente de Roma e Policarpo, conheceram pessoalmente os apóstolos de Jesus. Estes homens foram aprovados e indicados pelos apóstolos para ocupar posições de liderança na igreja. Estudantes modernos da história da igreja precisam depender em grande medida desses e de outros escritores do cristianismo primitivo para informação em tópicos de grande importância, tais como quem escreveu os documentos do Novo Testamento e como o cânon cristão das Escrituras foi estabelecido. Além disso, estas interpretações cristãs primitivas das Escrituras estão entre os mais valiosos comentários disponíveis sobre elas. Todavia, devemos afirmar que nenhum desses escritores reivindicou inspiração divina e também não equipararam seus escritos com as Escrituras. Entretanto, reivindicaram estar passando adiante de modo fiel a fé que os apóstolos tinham entregue à igreja. Olha que maravilha, né? A importância de nós conhecermos, né, o pensamento destes homens que desbravaram, podemos dizer assim, né? Muitas das doutrinas que conhecemos hoje foram estes homens que defenderam. Aqui, meus irmãos, tem também outra parte legal para fazermos a leitura, que é esta daqui: 3 erros que devem ser evitados. Esse daqui eu vou aproximar para fazermos a leitura juntos. Os 3 erros que nós devemos rejeitar. Deixa eu subir um pouquinho aqui. É possível
que o erro mais comum seja utilizar este livro como um banco de dados de texto prova. É tentador procurar no dicionário citações que reafirmem nossas crenças pessoais, descartando aquelas que não nos servem. Este modo de lidar, entretanto, inevitavelmente fará mau uso dos escritos dos cristãos primitivos. Ao escolher citações seletivamente, damos a impressão que eles criam exatamente como nós, algo que por vezes não é verdadeiro. Deste modo, em vez de aprender com aqueles que estiveram próximo dos apóstolos no tempo e no espírito, nós apenas os usamos para os nossos próprios objetivos. Outro erro comum é citar os escritores cristãos primitivos como se eles estivessem fazendo pronunciamentos teológicos dogmáticos. De modo geral, os autores cristãos antinicenos não estavam tentando definir pontos específicos dos dogmas para o restante da igreja. A maioria de suas discussões teológicas surgiu nos seguintes contextos: primeiro, explicar para os de fora o que os cristãos criam, e segundo, contrastar as afirmações de hereges específicos com aquilo que o corpo geral de cristãos acreditavam. Normalmente, eles não estavam tentando convencer outros cristãos ortodoxos acerca do que criam. É preciso também ter cautela para que não sejam lidos significados técnicos ou pós-nicenos como termos teológicos utilizados pelos cristãos antinicenos. Em poucos casos, o uso de certas palavras em vez de outra foi a base da crença correta, que foi chamado de ortodoxia a partir do V século. Os cristãos primitivos entendiam a ortodoxia em termos de conceitos gerais, não de meticulosas definições teológicas. Como Clemente de Alexandria disse, aqueles que se especializam em palavras e dedicam seu tempo para elas não entendem o significado do todo. Apesar de a teologia ser importante para a igreja primitiva, ela era secundária quando comparado com viver a vida cristã. Isso eu acho mais importante, meus irmãos. A vida diária, o dia a dia, é muito mais importante do que nós auto-intitularmos acadêmicos, eruditos. Claro que tem a sua importância, mas o principal é o viver diário. Isso é muito importante. Deixa eu passar aqui para os irmãos. Olha como esta obra trabalha. Ela tem aqui quem é quem nos escritos antinicenos e ela dá um breve resumo de cada um destes homens que foi usado por Deus para combater hereges e para defender a doutrina bíblica. E aqui está um resumo deles. Olha quantos homens. E aqui está um breve resumo, né? Claro que os mais conhecidos têm um resumo um pouquinho maior: Clemente de Roma, Clemente de Alexandria, Cipriano, Hipólito, Hermas, Inácio, Irineu. Deixa eu passar aqui. Olha quantos homens. A Orígenes tem bastante. Tertuliano. E aqui, meus irmãos, começa o índice de tópicos. Olha quantos tópicos este dicionário trabalha. São 700 tópicos. E aqui, meus irmãos, são muitos tópicos. Olha, o índice de tópicos é bem completo. Isso é bem legal, porque você pode procurar pelo assunto e já ir direto à página, né? Isso facilita bastante neste dicionário. Olha só, muitos tópicos. Aqui. Vou dar um tempinho, se os irmãos quiserem pausar para fazer a leitura. Aqui, bastante tópicos. E olha como ele trabalha. Ele vai trabalhar assim ao longo de todo o dicionário. Ele vai, vamos pegar aqui, Abel. Ele vai trazer os textos bíblicos que falam de Abel. Por exemplo, Gênesis 4:4, Hebreus 11:4, Mateus 23:35. E embaixo ele vai trazer as citações dos pais antinicenos. Aqui, por exemplo, de Abel, ele traz a citação de Tertuliano, Cipriano 2 vezes. E assim ele vai trabalhando ao longo de toda a obra. O único ponto, meus irmãos, que eu não gostei foi a diagramação. Olha aqui, só para os irmãos terem ideia do que eu estou falando. A letra é um tamanho, vamos dizer assim, não é pequenina, mas é pequena, né? A letra.
Mas olha aqui a diagramação ao meio. Fica difícil para fazer a leitura. Se você quiser anotar ou marcar o texto, fica muito ruim a abertura deste livro. Ó. Olha aqui. Ó. Fica muito próximo, né? Aqui. Aí não tem espaço para você anotar. Vai ficar difícil aqui. É o único ponto. As páginas brancas. Olha aqui. Deixei aqui reservado. Olha aqui. Salvação somente em Cristo. Olha aqui o tópico. Salvação somente em Cristo. E aqui tem os versículos, né? João 14,6. Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Atos 4,12. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. E aqui tem os escritos de Hermas, 2 escritos de Hermas, Justino Marte 3 vezes, Irineu, mais 3 citações de Irineu, aqui Clemente de Alexandria, Orígenes, Cipriano novamente, tratado sobre o rebatismo, aqui Metódio, e aqui vai, irmãos, tantas citações sobre o tópico salvação somente por Cristo. E ele vai trabalhar assim em toda a obra. Por exemplo, aqui, segunda vinda de Cristo. Aqui tem os textos da segunda vinda de Cristo e aqui os comentários de Daquê, segunda Clemente, Justino Marte, Irineu novamente, Cipriano, e aqui Atos das disputas de Arquelau com Manés. Então, meus irmãos, é assim que ela vai trabalhar ao longo de todo o dicionário. É um dicionário excelente, eu recomendo a todos. Dicionário das crenças dos cristãos primitivos. Se você gosta desse tipo de conteúdo, curta este vídeo, compartilhe e se inscreva no canal. Que Deus continue lhe abençoando em tudo. Fique na paz do Senhor Jesus.